o formulário para presença, né? E aí vamos ver se alguém que assistiu pela Netflix entra para ver se a discussão pode ser boa. Pode falar aí, Mayara. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim, certo. sim. Gente, boa noite. Eu conheço todo mundo que está na sala, né? Então eu não preciso me apresentar nem nada. Mas, professor, acho que está dando um pouquinho de eco, porque interferência por causa do seu microfone. Ah, agora melhorou, obrigada. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é importante dizer que produção, né? Que produção cinematográfica que é esse filme. Acho que todos os envolvidos arrasaram demais. A Fox realmente, nossa, lançou a braba nesse filme porque eu achei muito bom. Assim, eu indiquei justamente porque eu acho ele um filme muito leve, muito gostoso, tratando de uma temática muito importante, né? E aí eu já acho que a Anaí não estava aqui na sexta passada, né? Ou pelo menos quando eu cheguei ela não estava mais, não sei. E aí, esse filme faz parte do combo dos filmes que eu acabei sugerindo na reunião, né? Para questão do mês de agosto, da visibilidade lésbica, né? Que é uma pauta, né? Enfim. E o debate está aí, né? E eu achei, como eu tinha já assistido esses filmes, tanto da semana passada quanto dessa semana, o de hoje, né? Eu achei super pertinente indicar, né? Visto que eram filmes bem bacanas. Então, obviamente, o filme trata disso, né? O ponto crucial, digamos assim, a narrativa é sobre a vivência de duas mulheres lésbicas, né? Tal qual o da sexta passada. Mas eu acho incrível que tem várias coisas que atravessam, né? Essa, essa realidade, né? Essa dramaturgia toda. E ele é um filme muito leve, né? Que nem eu. Depois eu quero saber, inclusive, para quem estava no da semana passada, né? Eu até comentei. Falei, olha, eu sinto que o Desobediência, ele é um filme meio pesado, né? Assim, ele tem uma energia meio bucólica, uma coisa meio assim melancólica. E o que eu senti quando eu vi aquela garota já é assim a virada da chave, né? Já é outra energia. E eu queria também saber o que vocês sentiram, assim, se fosse para falar sobre os dois filmes, né? Visto que os dois fazem parte desse pacote aí da visibilidade lésbica, enfim. Bom, eu não quero me estender muito, até porque acho que eu me estendi demais na fala semana passada. Vocês falaram meio pouquinho, e aí eu fiquei falando bastante. Eu e o professor João, queria que o debate andasse mais, né? E a gente pode, inclusive, tentar fazer algumas conexões com o da semana passada, enfim. Acho que tem muita coisa que vai acabar sendo meio que repetida, mas agora sobre outros prismas, né? Porque essa produção indiana, né? Ela vem caracterizada de uma forma completamente diferente. A gente viu isso claramente, né? Assim, a como eles são artísticos, né? É uma das coisas que mais me impressiona, assim. Eles são extremamente artísticos. O filme valoriza muito essa questão muito expansiva, né? De mostrar a cultura indiana, né? Dessa maneira, assim, muito enfeitada e muito assim da forma que eles vivem, né? Enfim. E eu acho isso muito bacana. E assim, acho que a maior referência que eu pelo menos acabo tendo foi, sei lá, Caminho das Índias, que foi uma novela que passou em que a Juliana Paz era uma das protagonistas, enfim. E aí, só que completamente diferente, porque eram brasileiros interpretando indianos, né? Então, assim, só que nesse filme não, são indianos em sua maioria, né? Tem atores e atrizes de outras nacionalidades, mas a maioria são indianos refletindo ali, interpretando a cultura indiana em si e tal. E é muito rico, né? Deixa eu ver uns pontos que eu quero abrir. Eu vou só dar uma pincelada para a gente abrir aí para os debates, para vocês irem costurando o restante
dos pontos, né? E trazerem mais pontos também, que eu não vou abordar com certeza, né? Não dá para abordar tudo num filme tão longuinho e ao mesmo tempo tão cheio de detalhes, né? Como esse. Mas o filme começa de uma forma divertida, né? Eles estão lá dançando e aí fica por um longo tempo até a introdução, colocando nominho por nominho, dando reconhecimento para as pessoas que participaram e tal. Enquanto isso, a festa está lá acontecendo. Eles estão lá dançando, cantando, atuando, fazendo tudo. E é isso, né? Um dos primeiros comentários assim que a gente vê, que a gente consegue ouvir assim de fato a voz deles e eles falando alguma coisa, é tipo o pai da Suíte falando com um cara lá, que agora não vou lembrar quem era, mas aí o cara pergunta dela, e a Suíte, não sei o quê. Aí o pai dela responde, ela já se formou, acabou de se formar e tal. Aí ele, que legal, já tá na hora de arrumar um solteiro. E, tipo, é engraçado, né, a gente parar pra notar isso, assim, tipo, se formou, legal, agora o próximo passo é casar, né, e constituir uma família, né, agora que ela já tá com a forma, meio que os pré-requisitos, assim, da casta, né, da familiar indiana, assim, e eu achei isso interessante, né, tipo, o cara já, que bom, então, já que ela já se formou, já está estudada, né? Então agora ela já pode constituir uma família, já pode arrumar um cara aí para ela se casar e tal. E aí depois a gente vai entendendo, né, mais para frente, o que aconteceu. Porque no final, depois um pouco a Saru, que é a grande paixão da Sweet, ela aparece bem no comecinho do filme, né? Ela aparece querendo, montando um flerte da Sweet com o irmão dela. E isso que é interessante, né? E eu parei e fiquei pensando assim, nossa, no começo do filme, a Saru, que já tava afim da Sweet, simplesmente falou: meu irmão, ele tá de olho em você, não sei o que, ele é um cara legal, ele tem dinheiro, ele mora em Londres, etc e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, e se a Sweet topasse ficar com o irmão da Saru? Como que ia ser isso? Porque elas iam ficar apaixonadas e ela ia trair o irmão da. Eu não sei, eu fiquei viajando já nessa parte que eu achei muito interessante, né? A pessoa que era apaixonada pela. Que tava afim da Sweet, indicando ela casar com outra pessoa, né? E que no caso era irmão, né? Eu ficaria uma coisa meio que entre família mesmo. E. E aí tem aquilo, né? A Sweet, ela fica um pouco assim, ela vai na onda, mas ao mesmo tempo não, enfim. E aí um pouco depois aparece o Sahil, né? Sahil, que é o diretor, né, artístico, diretor de teatro do filme e tal. E, e ele é aquilo, né? Ele é ator, mas ele é diretor, e ele gosta de estudo, e ele vive se eu não me engano, ele vive em Dali, né? Que é o nome da cidade, que não é na cidade que a Sweet morava com a família, né? Que eu esqueci, acho que era Moga, a cidade da Sweet. E só que a Sweet tinha ido para lá para se inscrever na faculdade, né? Ela estava dando um balão na família dela lá, um olé, né? Porque eu acho que ela estava indo saber viver outras coisas, né? E saber dessa rua também, né? Enfim. E aí ela vai nesse teatro, no ensaio do teatro, e encontra o Sahil. E eu achei engraçado o encontro deles, né? Que ele senta do lado dela, assim, e ele é o diretor da peça. Aí ela fala, nossa, mas que peça horrível. Aí ele fica meio que se fingindo, assim, falando, não, eu não tenho. Ele falou, mas você é ator da peça? E ele, não, eu não tenho nada a ver com a peça, né? Era só o diretor, só isso. E aí acontece aquilo tudo, o irmão dela aparece, aquela correria, eles vão correndo pela cidade, pega metrô, tudo, porrada, enfim. É um filme com bastante informação, né? Tem umas cenas de ação, assim, que acabam ficando cômicas também, né? E aí tem aquela questão, né, de que o Sahil, ele é muçulmano e a família dela não aceita, né? Porque um tempo depois ele se apaixona pela Sweetie, e aí ela volta lá para a cidade dela, para Moga, né, com a família e tal. E eles são uma família muito renomada, né? Então tem toda aquela questão de manter o nome da família, de manter a imagem, etc e tal, as aparências, né? E aí
o Sarri dá um jeito de ir pra lá, né? Ele vai inventar uma peça lá, vai inventar uns trem lá pra ele fazer, e ele vai pra lá, se enfia lá e começa a caçar ela, e mostra toda aquela cena dele fazendo 1000 trâmites pra finalmente achar ela. E aí ele acha, né, depois e tal, e a família dela já é maluca e contra ele, contra esse pseudo interesse que eles tinham pelo outro, né? Enfim. E aí, com o tempo, o filme vai apresentando algumas questões, né? E outras questões que não só sobre a questão da sexualidade da Sweet, né? Mas se for a falar sobre preconceitos e tabus e coisas que acabam fazendo parte de cercadinhos, né, das sociedades, eu acho muito interessante que o pai dela, da Sweet, ele tem paixão pela cozinha, né? Por cozinhar e tal. Só que é aquela coisa que acontece durante o filme todo, praticamente, né? Ele na cozinha, se escondendo da mãe, porque a mãe não aceita que ele cozinhe, e ela fala: olha, homem na cozinha só se for para consertar o fogão quando o fogão quebrar, né? Que não sei o quê. Fico há 50 anos falando isso para você, não é para mexer com comida, não é para mexer com cozinha. Só que ele tem esse prazer, né? A culinária é um imperativo na vida dele, e ele adora e tal, e só que a mãe dele fica com esse preconceito e tal. E eu achei isso interessante também, né? Essa questão do homem não poder, que é mais uma coisa pra gente refletir, né? No filme. O homem não poder estar exercendo atividades que são ditadas, né? Como atividades femininas e etc. Outra coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que dá um brilho, assim, pro filme, eu me sinto meio que no Zorra Total, assim, são aqueles 3 fanfarrões, assim, que fazem meio que parte da casa da suíte. Eles ficam apostando, e eles são super fofoqueiros, e aí eles apostam até sobre o casamento da suíte, aí tem uma parte que eles encontram, assim, e lá na casa, aí fala, aí a mulher fala, eu acho que ela vai se casar com um homem que ela vai conhecer num aplicativo. Aí o outro já, não, aposto 3.000 na moeda lá, né, que eu não lembro agora, que vai ser com outra pessoa e não sei o quê. E eles ficam o filme todo fazendo essas macutaias, e fuxicando tudo, né? São 3 personagens muito engraçados, assim, que eu noto, assim, no filme. Outra coisa muito interessante é o irmão da Sweet, né? Que eu acho ele, de modo geral, mais controlador e mais abusivo do que o próprio pai dela, né? Alô, alô. Ah, ela caiu. O Congelou. tio. Hã? Isso. Ui, Peraí que deu uma ouvindo? congelada você aí. Ouvindo? Você tá dando uma congelada. E aí? Vai, agora pode ir. Agora voltou, né? Então, e aí eu vejo assim que o Bablu, né, o irmão da Sweet, ele tem uma postura muito mais incisiva em cima dela e muito mais problemática do que o próprio pai, né, me parece. Porque é ele que fica caçando ela para todo lado, ele que fica incentivando o pai a ficar de olho nela, a podar as ações dela, os pensamentos dela, tudo em relação a ela. Então, ele é muito tóxico, assim, né? Aquela pessoa que a Sweet, de forma alguma, precisava ter do lado, só que ao mesmo tempo eles têm uma relação de cuidado e ele joga muito isso. E o fato de
ele ter meio que descoberto, desde quando ela era mais novinha, desde quando ela tinha 14 anos, que ela tinha atração por mulheres, e ter guardado esse segredo, né, e ter jurado isso para ela, para proteger a família, para proteger ela, e etc e tal. Então, era uma relação meio que de manipulação, mas ao mesmo tempo com o jogo do cuidado, do afeto e dessa consanguinidade, etc. Então, eu analiso que é uma relação extremamente problemática que o Bablu e a Sweet tinham, mas principalmente por causa dele, né? Não por causa dela, mas principalmente por causa dele. E, e deixa eu ver, assim, continuando em relação ao filme. E aí vem as questões, as pinceladas da sexualidade dela, né? E aí tem toda aquela questão dela conversar com o pretendente, né? Que seria o pretendente, seria com quem talvez ela se casaria, o Sahir, né? E ele super interessado, assim, tipo, preocupado e ajuda e apoia, né? Aí no começo eu fiquei meio com o pé atrás, assim, né? Eu falei, nossa, será que esse filme vai ser aquele clichê, né, de que são duas mulheres em apuros e aí vem o homem como o salvador da pátria e resolve toda a situação? Será que vai ser esse o papel do Sahil, né? E no fim eu acabei achando que não, assim, tenho amigas mais críticas que diriam que sim, que foi uma postura, o filme, o diretor do filme, a diretora, eu não lembro agora, que assumiram uma postura meio, talvez um pouco complicada de colocar o Sarri nessa posição dele estar ajudando as meninas. Mas eu achei que foi tranquilo, assim, de ele no papel de uma pessoa apaixonada, né? Uma pessoa apaixonada que estaria, teoricamente, fazendo de tudo para ver a pessoa que ele ama bem, feliz, mesmo que a felicidade dela custasse a projeção dele, a expectativa dele, a imagem que ele tinha na cabeça de que eles seriam felizes juntos em algum momento, etc. E ele compreende a situação e aí ele começa a mover mundos para que tudo acabe dando certo e a família dela aceite a relação do, delas duas. Eu achei muito bonitinha a parte que ela começa a conversar com ele, explicar e faz uma retrospectiva da vida dela. E aí ela fala. Não, aí ele ouve, né, e aconselha ela, enfim. E aí ele fala. Como é que foi? Eu fico. Eu vim procurar uma namorada. E aí ela interrompe, fala, Sahil, como quem diz, assim, já cortando ele, né? E aí ela fala, ela interrompe e aí ele continua. Eu vim procurar uma namorada, mas eu achei algo muito melhor do que isso, que foi uma amiga. E eu achei muito bonito, assim, esse trecho, sabe? Eu fiquei, sei lá, eu achei fofo, né? E realmente fez muito sentido ali para a cena que foi construída, pro roteiro, né, todo. E aí fica nessa, e eu achei interessante, né, como que ele tentou, que meio que volta pro começo, né, pro início, a questão dele construindo a peça. E aí a grande sacada, né, a peça, você não tem que tirar uma coisa da sua cabeça, você já tá vivendo num grande. Tem muitas coisas acontecendo ao seu redor e você pode fazer disso uma peça. Então ele meio que uniu o útil ao agradável e tornou aquilo uma peça de teatro, musical, né? Aquela realidade toda que ele estava acompanhando já há um bom tempo e fazendo parte. E aproveitou isso para fazer com que o relacionamento da Saru e da Sweet e a sexualidade de ambas viessem à tona. Então, eu achei muito interessante essa sacada do filme, né? E muito bonito também essa parte mais artística, né? A peça foi muito. Eu achei muito bonita. Aquela parte que ela tá dentro de uma caixa de vidro pequena e tentando bater e falando com o pai dela, só que sem que o pai dela ouvisse ela e tal. E aí o pai dela tá na plateia e assiste aquilo e aquilo começa a comover ele, né? Enfim. E. Eu acho que se meio que me encaminhando assim pro, eu tô jogando assim tô meio que fazendo uma descrição rápida do filme, mas e pontuando algumas coisas pra gente problematizar, né? Pra gente debater. Mas é isso, acho que acaba de uma forma leve, né? De uma forma que. Ah, isso, diretora. Obrigada, Marcos.
Obrigada, é Sheila, isso mesmo. Acaba de uma forma leve, assim. Eu não esperava uma grande reviravolta, eu esperava que o pai dela aceitasse mesmo. Não é possível, né? Que depois de tanta coisa, essa montanha russa que é esse filme, aquele velho não vai entender nada, não vai, tipo, vai acabar por isso mesmo. Eu tava com isso na cabeça, né? Aí na hora que acabou e ele fez aquele discurso, etc., eu falei, ah, bom. E outra coisa interessante que eu achei legal é que ele se move muito pela mulher, né? Que ele tava se apaixonando ali. E aí qualquer coisa que ela falava, ele, por mais que ele fosse contra, aí ele começava a olhar para uma perspectiva diferente por causa dela, né? Então, se ele falasse assim, não, porque o céu é azul, e ela falasse, ah, não, mas eu acho que o céu é vermelho. Ele, ah, sim, o céu é vermelho, realmente. Então, achei muito, muito legal esse lado sensível, assim, dele, né? Mas tem uma hora que ele entende tudo que ela fala ao contrário também, né? Não sei se vocês perceberam. Que ela começa a falar, ah, não, que os meus filhos e tal, eu quero que eles sejam livres, né? Eu quero que eles amem quem eles quiserem amar, casem se quiserem casar e etc. Eu quero que eles sejam felizes. Aí ele vai, chega na casa dele, faz um almoço, convida o Sahir e a suíte, tudo, todo mundo junto. Aí ele fala, ah, tentando instrumentalizar o que ela tinha falado para ele, o que ele entendeu errado. Aí ele fala, ah, eu quero que vocês sejam felizes, livres, etc. Então, eu acho que a felicidade da suíte é o Sahir. Então, eles vão se casar agora. Que era completamente o contrário, né? Mas, enfim, eu acho isso muito divertido, muito bom. Eu quero saber a opinião de vocês também, né? Para eu ter esse feeling, né? De como foi essa indicação. Quando eu cheguei, o professor, eu vi ele falando, né? De que entraram mais pessoas durante o filme, só que saíram, que de repente não se identificaram. É aquilo, né, gente? São propostas diferentes, é diferente do que a gente está habituado, e eu acho que é justamente essa a graça de tudo isso, sabe? Enfim, falei demais até. Quem vai falar? Vai, Ubira. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem, gente? Eu pretendo ser breve, até mesmo porque a Mayara falou de uma forma bastante abrangente sobre o filme. E eu quero falar só um pouquinho. Eu achei muito interessante o filme dentro dessa perspectiva, porque a gente entende que existem outros países, nós podemos compreender a partir dessa perspectiva, ou seja, da ótica do filme, que não é apenas no Brasil que existe o preconceito. Nós entendemos que o preconceito ele existe em qualquer outro país, seja ele europeu, asiático, seja de onde for. O preconceito está, vamos dizer assim, está intrínseco, está na sociedade, na espinha dorsal da sociedade. E a sociedade continua com esse mesmo pensamento vulgar. E olha que eu sou evangélico, para vocês verem o que eu estou falando. Com esse pensamento vulgar. Se eu falo com toda certeza a vocês, e eu afirmo sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma demagogia, que se eu tivesse uma filha lesbiana, lésbica, eu amaria ela da mesma forma. Se eu tivesse duas filhas, uma fosse lésbica e a outra fosse heterossexual, eu amaria todas as duas, eu amaria ambas de modo igual. Prestaria a mesma atenção, amaria, me dedicaria a elas do mesmo jeito. E é muito interessante, não é? Porque nós vemos, a princípio eu pensei que o Sahir, ele iria desprezar a menina Sweet, que significa doçura. Eu pensei que ele fosse desprezar ela. Ele, até certo ponto, na primeira vez, ele zombou dela. Nós vimos isso, presenciamos isso muito bem presenciado durante o filme, que ele deu um sorriso sarcástico, tal qual os outros homens também zombaram dela. Mas houve uma pequena diferença. Ele ofereceu uma mão amiga, ele ofereceu um ombro amigo, ele ofereceu consolo, ele ofereceu a sua companhia para apoiar ela naquilo
que ela tanto sofria. Nós vemos um caso bem semelhante num filme chamado O Código da Imitação, cujo protagonista é homossexual. E ele se tornou homossexual desde a infância. E essa história é narrada durante a trajetória do filme, O Código da Imitação. E ele foi um grande matemático que ajudou a descriptografar as mensagens dos nazistas, para que os Estados Unidos não tivessem tanto prejuízo assim. Isso significa dizer que não que nem todo homossexual de fato tem um caráter abusivo, assim como nem todo heterossexual tem um mau caráter. Nós sabemos muito bem disso, que não significa dizer que a pessoa, pelo fato de ser homossexual, por exemplo, no filme, no filme que nós acabamos de assistir, nós vemos um exemplo bastante interessante. Dentre outros exemplos, nós podemos perceber que não houve aquela questão da conjunção carnal. A gente não viu cena de sexo, não teve sexo nem implícito nem explícito, não teve sequer beijo. Eu pelo menos eu não vi nenhuma cena de beijo entre as mulheres. E isso é muito interessante, porque isso significa dizer que para você fazer um filme que defende os direitos autorais LGBTQIA+, não precisa o filme ter cenas explícitas de sexo. Basta você respeitar, colocar cada um no seu devido lugar. Então, bom, eu já falei demais, gente. Eu só queria falar isso mesmo. Eu ainda sou muito contra, porque, por exemplo, existe um irmão existe um membro da minha igreja que até então ele era travesti. E eu estava indo na casa dele e eu estava dizendo para ele, olha, nem eu, nem líder religioso, nem pastor, nem obreiro, nem ninguém tem o direito de apontar o dedo para você. Ninguém tem esse direito. No dia que você vai para a igreja do jeito que você quiser. Se você quiser ir vestido de mulher, aí é um problema seu, é um caso seu. Eu, pelo menos de minha parte, você tem certeza de que eu não vou zombar de você e nem muito menos vou apontar o dedo para você, porque afinal de contas, na minha condição de ser humano, eu não sou melhor do que ninguém. Não é o fato de eu carregar uma Bíblia na mão, que isso me torna um ser humano melhor do que os demais. Então eu gostaria que todos se libertassem da Matrix, a Matrix religiosa, da religiosidade, mas infelizmente nem todos têm essa maturidade. Infelizmente a verdade é essa. Nair, Marcos. Como tá o áudio aí? Beleza. Pode ir, estamos ouvindo. Eu queria só... Na verdade, tem algumas coisas para colocar, só que como eu não consigo juntar tudo numa fala só, eu vou saltando ao longo do debate, né? A Mayara vai falar mais coisas, aí eu posso estar vendo o que é útil falar ou não, né? Porque muitas vezes eu faço muito comentário técnico, e isso só serve para fichas, né? Não é muito reflexão. Mas eu queria chamar a atenção para o gênero do filme, né? Porque quando eu estava assistindo o filme, eu não consegui identificar o gênero, né, de primeira. Porque ele tem umas variações dentro da trama, né? Tem horas que ele tem uma certa seriedade, outra hora já aparece uma comédia, né? E eu queria saber em que nicho ele se enquadrava. Daí eu entrei aqui em alguns sites, né? A maioria são pagos, mas eles têm a fichazinha lá separada, e o filme é comédia, né? O gênero é comédia. Eu achei interessante, porque eu cruzei isso com outro dado, né? Eu descobri que esse filme, ele é o primeiro filme da história de Bollywood a tratar da temática LGBT, né? E nisso eu acabei pensando no papel do humor, né? Eu acho o humor
um dos gêneros mais inteligentes, assim, em se tratando de cinema. Se bem utilizado, né? Porque não é, eu não estou falando daquele humor raso, né? Aquele humor raso é meio complicado. Tô falando desse humor utilizado para um fim, né? Para fazer denúncia e tal. Só um minuto. Só completando, eu acho que é um humor bem Bollywood mesmo. Eu acho que Bollywood sabe trabalhar muito bem essa área, né? Eu acho que é uma comédia de qualidade. É que tinha um gato aqui com a bola de pelo. Engasgado. Aí eu tava pensando na questão do humor, né? Aí sempre eu vou fazendo essas ligações, né? Depois que eu fiz esse curso, eu comecei a fazer essas coisas quase que automaticamente. Eu lembrei da primeira expressão de humor, né? Que eu tenho ideia, assim, que eu acredito que tenha sido. Ou uma das primeiras, né? Que era o papel do bobo da corte, por exemplo. Porque o bobo da corte era o único que poderia zoar o rei, né? Sem sofrer as consequências. Sem ser decapitado. Aí eu achei essa escolha do humor, né? Pela indústria de Bollywood, essa escolha da diretora, né, mais especificamente, mas eu acho uma escolha muito boa porque o humor, ele sempre foi de frente com questões muito polêmicas, né? E ele meio que suaviza o entendimento dessas questões. Então eu acho que é muito mais fácil você passar essa mensagem usando o humor do que o drama. Tanto é que o próprio filme que eles fazem dentro do filme, né, que é o filme que eles fazem, o gênero é humor também, né? Inclusive, quando eles estão indo todos contra, o cara fala, não, isso aqui é só uma comédia, é só para o pessoal rir e tal. Mas tem uma mensagem por trás, né? E eu achei isso muito interessante, porque se a gente for pensar, o Brasil, por exemplo, ele não tem religião oficial desde 1891, né? E a Índia ela tem uma religião oficial até hoje, né? Mais de 80% da população indiana é adepta do hinduísmo. Então, se você passa informação de um comportamento que essa religião reprova, é muito difícil você ter sucesso, né, ali. Inclusive, a moça lá fala que só vai poder ser ela mesma se ir para Londres, eu acho, né? Só lá que ela poderia ser quem ela é. E aí eu acho uma situação muito mais complicada do que no Brasil, né? Porque no Brasil tem um preconceito, mas existe a pluralidade, né, de religiões e tal. Inclusive, tem aqui uma pesquisa do Datafolha, agora eu não vou achar. 50% é de 2020. 50% da população brasileira é católica, 31% é evangélica, 10% não tem religião, 3% é espírita, 2% é da Umbanda, 2% não declarou, né? 1% é ateu e 0,3% é judaica. Então você vê que tem uma pluralidade maior, né? E num espaço assim, num ambiente assim, você cruza com aquela ideia de que é um Estado teocrático, né? Que permite mais essa questão mesmo da pluralidade religiosa, e você acaba tendo uma certa margem para algumas posições mais democráticas, diria assim, né? Inclusive, a própria universidade brasileira, principalmente as públicas, né, as federais, elas abraçam, mas com força mesmo, a bandeira das diferenças, né, da diversidade. E nisso as religiões acabam entrando também. E você tem aí toda uma juventude, né, de universitários, vou falar assim, que teve um boom, né, na universidade brasileira aí, nesse século agora. Você tem toda uma geração, né, trabalhando num respeito maior, né, fazer com que essas questões sejam mais respeitadas. E mesmo as religiões sendo tão imutáveis, a gente está vendo algum progresso, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil já não é tão... Existe esse preconceito com pessoas do grupo LGBTQIA+, mas não é mais tão
tão escancarado como o filme mostra, né? Você não vai ver mais alguém aqui dizendo que a pessoa é doente, porque pode ser que aconteça, mas no filme ali, quando o cara fala isso, parece que ele tá no direito, né? Parece que ele tá falando a coisa mais normal do mundo. Diferente do que acontece aqui. Aqui, às vezes, um resquício que tem, muitas vezes, se alguém filmou aquilo ali, alguma coisa, o cara, no outro dia, já tá na televisão, né? Hoje em dia não tem mais essa de que para você aparecer na TV, você tem que estar no eixo Rio-São Paulo. Muitas vezes acontece um caso bárbaro, por exemplo, como aconteceu aqui, já aconteceu em Tocantinópolis, por exemplo, e no outro dia estava na Rede Globo, por exemplo, né? Hoje em dia está mais diferente, as pessoas já pensam mais antes de fazer certas coisas. E lá não, como tem essa religião oficial, né? Quase 90% é hindu, é do hinduísmo, adepta do hinduísmo, a opinião pública acaba sendo muito uniforme, né? E todo mundo parece martelar junto aquela denúncia. Então fica bem complicado, né? Tanto é que a gente pode ver isso na rejeição da apresentação do filme, né? Várias vezes foram rejeitados, né? Pessoas da plateia se voltando contra, e ali a gente tem mais ou menos uma ideia disso. É claro que o filme suaviza bem, né? Consegue suavizar bem por causa das pitadas de humor, mas no fim eu achei um filme muito inteligente. Não vou dizer, eu não vou dizer que foi de todo bom, que até os 57 minutos do filme eu tava para desistir. Para mim o filme fica bom a partir do momento que ela fala pro irmão, né, que ela gosta de mulher, né? Porque até ali eu achei até que a sinopse estava errada. Eu já tava com 57 minutos de filme eu perguntando, oxe, cadê as lésbicas do filme que não apareceu até agora? Só que aí que eu fui ver, né, que o personagem dela era a Sweet. Aí eu disse, não é possível que tenha trocado a sinopse sem querer e pegado outro filme que tem outra suíte, né? Então esse aqui é o filme certo. Né? Eu já estava com 1 hora de filme e a história ainda não tinha sido colocada, né? E é ali que eu percebi que tinha tido um corte naquela conversa lá atrás com a outra moça, e a partir dali é que retorna daquele ponto, né? E aí que ela vai contar alguns causos da vida dela, e aí que a gente vai formando essa personalidade dela, porque nesse filme não fica tão evidente, até essa metade do filme não fica tão evidente como tinha ficado no outro filme, né? No outro filme, no filme da semana passada, a personagem ela é revelada mais cedo. Nesse, a gente teve que esperar até a metade do filme para poder saber, né, da sexualidade da mulher e tal. Deixa eu... A Nair, infelizmente, está com problema de som. Eu só queria colocar uma coisa do seguinte. O cinema, ele é uma arma muito poderosa para você passar ideologia da sociedade. E isso é importantíssimo quando a gente fala, porque nós somos uma sociedade, nós somos muito influenciados pelo cinema norte-americano. Agora, nós temos um cinema diferenciado. Agora, e o problema é que o cinema brasileiro ele tem problema com a população brasileira. O cinema brasileiro ele faz mais sucesso fora do que dentro, porque a gente é muito bombardeado pelo cinema norte-americano. O cinema hindu ele é fechado em si mesmo. A informação é que na Índia nem passa cinema dos Estados Unidos. E eles têm essa coisa do Bollywood. Eles têm a linguagem dele. Esse filme, ele primeiro... Aí que tá. Se você não tiver aberto para isso, eu acabei me abrindo mais, porque eu comecei a ver vários outros tipos. O cinema alemão, por exemplo, a Alemanha é fechada para os Estados Unidos. Né? A França. E aí, quando você começa a entrar, questão de humor, por exemplo, eu já assisti filmes que são rotulados na Alemanha como comédia, que nós não damos risada nenhuma, porque para a gente não faz sentido. É uma comédia para os alemães. Aqui
é uma comédia hindu. Ela é muito próxima, é muito mais para eles. Eu fiquei assistindo. Tem coisas que nós não temos informações para poder entender a mensagem que está dentro do filme, né? E esse filme, por exemplo, eu achei muito interessante. Ele tem um tema tenso, que ele começa com uma coisa bem leve. Ele parece ser, no início, ele vai se parecendo um musical, mas o que é? É um ensaio de uma peça. O filme é isso, você tem uma peça, um diretor de teatro tentando montar uma peça, mas ele não tem ainda uma ideia do que ele quer fazer. Então, ele joga, e é um filme que trabalha muito com as cores, né? Isso que a Mayara falou, a imagem é muito forte. Quando eu estava vendo esse filme, eu estou lembrando de vários filmes do Bollywood que eles exageram em tudo. Nesse daqui ele não exagera tanto, né? E ele é interessante porque ele vai trabalhar com uma coisa que ela soube montar bem o enredo. Por quê? Porque o enredo começa o seguinte: um homem que ele é podado na casa dele de ser o que ele é. Ele gostaria de ser um cozinheiro e a mãe não permite que ele seja cozinheiro. E ele, a todo momento, tenta ser cozinheiro, né? Então, ele foge da cozinha, ele fica fingindo que não está cozinhando, tal. E a menina, ela é apresentada, que é aquele debate, aquela conversa no teatro. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque ela chega para o cara, vamos fugir. Ela foge, você não sabe por que ela foge. Ela tem toda aquela correria na rua, que é um pouco mais para prender o telespectador ali, né? Pegar metrô e tal. Aí você descobre que ela era irmã dele. E o filme, ele tem uma coisa interessante. Ele aponta para um preconceito da religião, mas no final ela desmonta. Quando o cara fala assim, não me interessa que você seja o muçulmano. Ou seja, não é tão forte a questão da religião lá na Índia. Tem coisas mais interessantes. Ela podia ter colocado casta. Eles não discutem casta. Acho que nem discutem mais isso na Índia, né? Mas aí, o que eu acho muito ótimo, aí é uma visão feminina do filme. Ela coloca a questão do amor lésbico de uma forma muito sutil, né? Por quê? Porque eu até discordo um pouco da Mayara. O irmão, ele foi cúmplice, mas ela também. Ela também aceitou, fez o acordo com ele. Eu vou esconder, você também esconde, então deixa para lá. E, em momento algum, quer dizer, e o que ele revela no filme? Ela tentou burlar o acordo que ela tinha com o irmão, né? Eu gosto, mas eu não vou mais, e você não conta que eu gosto, e a gente fica assim. E ela tentou burlar, mas eles revelam isso depois para a gente, né? E o filme, ela tem uma saída muito boa. Por quê? E aí que eu acho muito bom. Ela bota num diretor de teatro que é uma pessoa livre de preconceito. Ela está falando o seguinte, a arte é livre de preconceito. Na arte você não tem o preconceito. Né? Por isso que o camarada é apaixonado pela menina, mas aceita fazer uma peça sobre um amor de duas mulheres. Né? Ela está dizendo assim, mas é óbvio que ela tem que defender isso, porque ela é uma diretora.
de cinema. E ela está usando o cinema para lutar contra isso, né? E ela faz de uma forma muito interessante, porque quando você tem a apresentação da peça, ela vai mostrando a resistência que você tem dentro da sociedade hindu, dessa questão do amor entre duas mulheres. Agora, o que eu achei muito sagaz na saída dela? Quem levanta são homens velhos. Você praticamente não viu um jovem levantar contra a peça. Agora, na família, quem é mais conservador é o filho. Eu achei ótimo. Não é o pai. Ela inverte no público. O conservador está nos mais velhos, mas na família está no mais jovem. É o filho que nem depois do pai aceitar, ele aceita. O que ela está dizendo? Que a mudança é muito mais pesada. Tem uma coisa muito forte no filme que o pai fala, que tem na peça, que eles falam, não, isso é uma coisa do Ocidente. E o pai fala, não é do Ocidente. Esse é um problema nosso. Esse é um problema que nós temos que encarar. O que eu acho ótimo, ela está falando o seguinte, olha, essa questão de amor, você amar uma pessoa do mesmo sexo, não é um mal que veio de fora. Porque eu conheço algumas pessoas que dizem assim, que na África não tem homossexualismo, que o homossexualismo foi levado pelos brancos europeus. É óbvio, né? Isso é uma coisa ruim. Então não é nosso, veio de fora. E ela vai falar, não, isso é nosso. Você merece o que você quer. E ele vira para o rapaz, que eu acho fantástico, né? E fala, se eu pedisse para você se vestir de mulher, você aceitaria? O cara fala, não. Aí ele pega e fala, não. Agora eu acho que é fantástico. É fantástica a resposta quando ele vira para a filha. Filha, você gosta da mesma coisa que eu gosto. Eu também gosto de mulher. Quer dizer, ela inverte. Eu acho fantástico isso. Quando eu na minha aula de antropologia 1, tem aquela famosa frase: se você perguntar para uma pessoa se ele é feliz e ele dizer não, está tudo respondido, né? Então, por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, se você disser não, eu já tiro a minha conclusão. Ali ela inverte, quer dizer, filha, não tem problema você gostar de uma outra mulher, porque eu também gosto de mulher. Inverte, porque isso deveria ser problema, né? Agora, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é, por exemplo, o humor, ele é uma linguagem muito de contestação. Hoje a gente está numa situação bastante interessante no Brasil, que está mudando por uma questão que eu vou falar para vocês. Durante a ditadura militar, eu me lembro bem que ninguém entendia como é que o Chico Anísio e o Jô Soares, o Chico Anísio tinha o Chico City, um programa onde ele vivia numa cidade que ele criou, Chico City, que ele colocava vários personagens dele, e o Jô Soares tinha o Vivo Gordo, né? E eles tinham, nos dois programas, duras críticas à ditadura militar, mas através do humor, né? Então, chegava uma hora e a gente falava assim, mas por que esses caras não são presos? Nós estávamos falando numa época que todo mundo que era contra a ditadura era preso. E eles não eram. Aí você vai lembrar assim, o bobo da corte. O humor, ele é permitido, né? Eu me lembro que uma vez o Chico Anísio estava no aeroporto
E o Ernesto Geis, o Garrastazu Zumed, que foi o maior ditador durante o governo dele, foi quando mais se prendeu, torturou e matou no Brasil. Ele vira para o Chico Anísio e fala: me conta uma piada. E o Chico Anísio diz para ele assim: só se o senhor der um tiro de canhão, né? Porque ele fala: olha, a piada não é eu sou humorista profissional. A piada é meu trabalho. Assim como o senhor é um militar profissional. E você pode usar o humor bastante corrosivo, né? No tempo do Vargas, é só vocês estudarem, né? Do Getúlio Vargas, você tinha várias humoristas que faziam 1000 piadas sobre o Getúlio Vargas. No governo norte-americano, por sinal, existe um evento muito interessante que todos os presidentes, eu não me lembro se o Trump fez, provavelmente ele deve ter feito, que é o seguinte: os presidentes dos Estados Unidos chamam a imprensa e aí eles contam piadas deles mesmos. Eles contam piadas deles mesmos, né? E eles contam as piadas mais escabrosas deles, né? Eu não me lembro, tem uma data. Todos os presidentes dos Estados Unidos fazem isso, né? Então, esse filme, aqui no Brasil hoje, eu fiquei muito impressionado, porque pela primeira vez eu fiquei sabendo que a gente teve aqui no Brasil, que era um humor de direita, né? Nós tivemos vários humoristas que apoiaram o Bolsonaro. E muitos deles hoje estão arrependidos. Muitos estão arrependidos. Alguns não. Mas alguns estão, né? Mas, em primeiro lugar, o humor, ele perde muito quando ele vira humor chapa branca. Essa é uma questão muito séria, né? Quando o cara começa a querer tentar fazer humor para só defender uns lados, ele perde muito a força do que ele pretende. E nesse filme, a diretora ela acertou. O que ela fez? Ela fez uma crítica dura na sociedade hindu, mas de uma forma bem leve, do humor, né? Nós morremos. Provavelmente lá, pessoas devem morrer de rir em várias imagens que tem, né? Aquele negócio dos trabalhadores, dos empregados fazendo as suas apostas e eles fazendo os seus acordos. A hora que o cara sai correndo na rua e o cara encontra, né? O cara dá uma volta inteira para tentar fugir na moto e ele é pego. Ao invés do cara bater, não, vamos conversar com você, tá? Então me paga. E o cara paga e ele vai lá e entrega o coisa. Então, existe toda uma... Eu imagino que essas imagens lá na Índia as pessoas devem cair de rir, morrer de rir, por achar a questão interessante. Para a gente ficou meio bombando. E a outra coisa que eu queria colocar para vocês, que, olha, uma coisa que me impressionou nesse filme, esse filme tem 2 horas. Eu até atrasei um pouco, porque ele tem 1 hora e 55 minutos. E aí, como a semana passada eu terminei antes, eu atrasei um pouquinho para começar. Ele não é cansativo. Isso me chamou a atenção. E é muito interessante porque ele, na primeira metade, ele não toca no tema do coisa. Quando o Marcos diz, não tem a questão da lésbica, não, ele está introduzindo, ela vai introduzindo. E tem a outra metade, mas ele não é cansativo. E, por final, essa característica de não ter beijo, o Biratã, eu estou me lembrando aqui, eu acho que beijo praticamente não tem em filme de Bollywood. Eu acho que nem entre homem e mulher.
né? Eles têm uma outra relação, né? Eu não estou me lembrando, eles não têm o beijo. O beijo não é uma... Muito provavelmente, nem na sociedade. Porque no Brasil, né, quando nós tivemos o primeiro beijo na televisão, em 1960, foi uma coisa absurda, né? Walter Foster, uma outra, esqueci o nome da atriz, numa novela, foi o primeiro beijo na boca, né? Beijo de mulher foi em 2000, no SBT, numa novela sobre a ditadura militar. Aí eles colocaram duas mulheres se beijando, né? O primeiro beijo homossexual no Brasil aconteceu na MTV, naquele Beija o Sapo, e eles colocaram dois homens, né? Então, primeiro você teve um beijo homossexual masculino e depois a gente teve o beijo homossexual feminino. Mas aqui no Brasil o beijo é fundamental. O nosso cinema é muito diferente. O cinema brasileiro, nós trabalhamos muito com o corpo. O Brasil, qualquer coisa a gente tira a roupa. Está muito comum. No Brasil, em 1960, nós vivemos o primeiro nu frontal, né? Eu até uma vez eu queria passar esse filme, Os Cafajestes, né, do Jesse Valadão, tal. Foi o primeiro nu frontal feminino, primeiro nu frontal feminino, que é uma cena longuíssima numa praia, os caras rodando no carro e a menina no meio, esqueci o nome da atriz, né? E foi uma coisa, para a época, o pessoal ficou assim. Só que aquela cena abriu para a gente ter a porno chanchada. Então, seios e corpo no Brasil é coisa muito normal. Americano não faz isso. Eu me lembro do Striptease, um filme que os Estados Unidos fez, é brincadeira no Brasil. A gente olha, assistir aquele filme e fala, esse filme é bobagem, né? Porque a coisa só mostra os seios, parece que uma vez, né? Quando parece, embora a cena mais ousada do cinema é norte-americano, quando aquela atriz Sarah Stone, né, ela cruza as pernas sem calcinha, tal, e que passou no cinema e todo mundo, foi a cena mais ousada que se teve no cinema mundial, estou até dizendo, né? Mas eu quero apenas colocar uma coisa para passar para vocês. Eu falei na semana passada, o tema é muito bom. A gente precisa manter esse tema para o ano que vem. Agora, eu tenho total consciência de saber o seguinte. Primeiro, o nível de preconceito existente aqui em Tocantinópolis é muito grande. A questão religiosa aqui, ela delimita a capacidade das pessoas aceitarem o diferente. Aqui, nós temos no Brasil hoje uma tentativa de uma ditadura religiosa vinda dos evangélicos, embora a Igreja Católica já teve essa ditadura, hoje os evangélicos, eles só aceitam eles. Eu me lembro que aqui, por exemplo, os nossos alunos, finalmente, na última vez não teve, mas era muito comum na formatura ficar, graças a Deus, agradeço a Deus, me formei por Deus e não sei o quê. Até um dia o professor, eu não vou dizer o nome, um professor fez uma chamada no Facebook dizendo que era um absurdo, onde já se viu. Quer dizer, os alunos se estudam aqui, não agradecem aos professores, não agradecem à academia, mas agradecem a Deus e à família. Quer dizer, e isso é muito complicado, porque muito da resistência de assistir esse filme é por conta da opção religiosa que as pessoas têm aqui.
Nós temos você, o Biratã, é uma coisa, uma exceção. Nós já tivemos outros alunos. Eu já tive alunos que começaram a entender, falar, olha, eu aceitar um outro diferente não quer dizer que eu tenho que ser ele. Professor, eu vi uma frase bastante interessante, parece que foi no Facebook. Essa frase é de autoria do Padre Fábio de Mello. Ele disse o seguinte na frase: quando um espírita disser que as luzes te iluminem, ou quando um bandista ou candomblessista disser que os Exus te guiem, não diga tá repreendido. Simplesmente diga assim: obrigado. Obrigado, muito obrigado. Pronto. Não, mas isso, sabe o que acontece? Essa intolerância, ela é muito séria. Eu sei de onde ela veio. Eu fui da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela costuma, não sei se deve continuar hoje, entre eles se cumprimentam com a paz do Senhor. Agora, quando você vai cumprimentar alguém que não é da igreja, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. E por que você faz isso? Porque você fala assim, não, a paz do Senhor só tem quem está na igreja. Quem não está na igreja não tem a paz do Senhor. Então você escreve. Verdade, tanto que eu sou essa do é uma tempo. boa questão. Não, mas eu sou do tempo da igreja da Assembleia de Deus, que eles diziam assim, ó, eu não sou deste mundo. Quando eu saí da igreja, as coisas falavam assim, não, você está se desviando e você está indo para o mundo. O que significa isso? Ora, eu não faço... Como se o senhor estivesse em Marte. Não, eu não faço parte disso. E quando Jesus voltar, ele vai destruir esse mundo e eu vou sobrar. Né? Então você se torna apartado disso. E o problema todo é que você desumaniza o outro. E por isso que nós temos preconceito. Né? Você desumaniza. Você diz, eu sou o escolhido. Eu tenho o Deus certo. Eu sei o que está correto. E os outros não. E aí acabou. Né? Isso, para você... As pessoas pensam, muitas vezes, que você tem preconceito é só de um lado. Não! Gente, hoje no Brasil, a gente tem um problema muito sério de religião. Mais do que... Por exemplo, a Índia não é um país teocrático. Ponto. O Irã é. O Irã é um país teocrático. O Iraque é um país teocrático. O que é isso? É um país de religião. Ponto. A Arábia Saudita é um país teocrático. O Vampeta conta uma experiência que ele foi jogar lá onde vai ter a Copa do Mundo. Esqueci o nome agora. Ele foi jogar nesse país e aí ele resolveu fazer... Ele queria beber, e lá é proibido beber. E aí o que ele fez? Um jogador lá ensinou para ele montar vinho na casa dele. E ele preparou uns vinhos, tá? E um belo dia ele foi preso. Né? Por quê? Porque ele estava... Lá não pode consumir álcool fora da casa. Né? É proibido, é crime. E ele foi preso. E aí ele fala que quando o príncipe, que era o cara lá, bambambam, do país, foi na delegacia, deu uma dura nele para dizer o seguinte, aqui você não vai desrespeitar. Isso daqui não é a casa da mãe Joana. E tal, acabou. Né? Ele saiu da cadeia, mas o cara falou, se você for preso, se você fizer a prova, você vai ficar preso. Por quê? Porque são países teocráticos. A Igreja Universal, quando terminou a Revolução Islâmica do Iraque, no Irã, a Igreja Universal mandou um missionário para o Irã. O cara foi preso e condenado à morte. O governo brasileiro teve que negociar a libertação do cara. E os caras falaram assim, olha, depois de muito negociar, liberaram, mas falaram, se voltar a próxima vez, morre. Ponto. Agora, nós não somos um país teocrático, nem a Índia. Então, a Índia, você tem
várias opções. Aqui no Brasil, a gente tem os evangélicos querendo que o Brasil vire um país teocrático. Ponto. Isso é um fato. Eu não tenho que aceitar nenhuma das leis que os cristãos acreditam, mas eu não posso criticar a fé dos cristãos. Isso não está, isso é longe de mim. Agora, eles não podem querer que eu aceite o que eles aceitam. E essas pessoas acham isso, né? Que você tem que ter uma lei. Quando o Bolsonaro fala, eu quero um juiz extremamente evangélico. Então porque eu quero ter uma lei segundo a Bíblia. E não é isso. Você tem que ter uma lei segundo a lógica que rege a sociedade como um todo. Nós não somos uma sociedade cristã, nós somos uma sociedade laica. Né? Qualquer um pode ter qualquer religião ou nenhuma. Você pode ser, e não é ateu. Não, você pode ser, não é ser ateu, é você não tem religião. Porque tem só para passar para vocês, tem umas discussões muito sérias. Esse negócio de dizer que Deus não existe é uma bobagem, é uma contradição em si, porque eu não posso dizer que Deus não existe porque eu estou falando. Se eu falo, ele existe. Agora, como ele existe é uma outra coisa, entendendo? Se eu não conseguisse falar Deus, aí ele não existia. Mas se eu digo Deus, ele existe. Agora, que função, para que ele serve, como é que ele está, aí cada um vê do jeito que ele bem entende. Né? Eu posso chegar e falar assim, para mim Deus ele tem uma função que é diferente das pessoas falam. Quando o Corinthians perdeu do Palmeiras no final numa disputa da Libertadores, o goleiro Marcos falou, eu orei, Deus pegou e dirigiu minha mão para me segurar a bola. Aí eu fiquei pensando, eu acho que Deus deve ter preocupação mais interessante do que sacanear corintiano. Sabe? Deus agora, hoje eu vou sacanear os corintianos e quem vai ganhar é o Palmeiras. Eu acho que Deus tem funções mais nobres do que essa. Né? Mas tem gente que acha que Deus está se metendo em jogo de futebol. Né? Eu acho que não. Né? Mas ele pode fazer outras coisas. Mas isso depende do que as pessoas estão querendo. Marcos, depois o Bira e por último a Maiara. Não, só queria contextualizar mais o filme, que é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Porque, como eu disse, é o primeiro filme de temática LGBT da história de Bollywood, né? E Bollywood começou na década de 30, então já tem uma história muito longa. Mas aí depois eu fui entender por que demorou tanto, né? Para sair o primeiro. Acontece que em 2018, até 2018, né? Na Índia era crime, a homossexualidade era crime, né? Então, a partir do momento que, em 2018, a homossexualidade deixa de ser crime, é que a diretora passa a trabalhar nesse filme, né? Aí o filme estreia em 2019. Não, ela passa a ter direito a falar do assunto, entendeu? Sim. Se era crime, ela não podia falar. Ou então ela poderia fazer criticamente. É porque, como eu não tinha essa informação, eu não entendia por que tinha demorado tanto, né? Sendo que nesse século, esses discursos ganharam mais força. Mas aí, depois que eu contextualizei melhor, que eu vim entender essa questão. Não, mas, Marcos, tem uma coisa seguinte. Esse tema, ele poderia ter sido abordado de uma forma crítica. Porque a gente tem temas em sociedades que você condena, então você pode abordar condenando. Eu não conheço toda a filmografia do coisa, mas poderia ter sido feito um filme de duas mulheres se gostando e no final elas são mortas, elas são presas, mortas, torturadas, qualquer coisa assim. Mas, por quê? Porque não é porque o tema é proibido que você não pode falar. A arte te permite você construir. Tá, então eu vou falar, mas vou falar de um jeito que todo mundo vai pensar que eu estou contra, mas não. É um pouco mais complexo.
quando ela vai, ela está tentando defender uma bandeira. E aí é um pouco diferente. Ela está defendendo o direito das mulheres de se amarem entre si. Bira! Não, professor, rapidinho. Essa questão é interessante de que nós nunca, realmente é verdade, nós nunca chegaremos a ser um país teocrático. Um exemplo disso, Tomara! Não, mas com fé em Deus a gente não chega a esse patamar, não. Não vamos chegar a essa frustração, não. Porque muita gente pensa assim, existem muitos evangélicos que têm a mente muito incauta, uma mente muito fechada, porque eles perderam o senso crítico e eles acreditam que o fato de o Brasil ter um político evangélico, tal qual é Marco Feliciano, isso é fato suficiente para defender. Inclusive, eu posso citar um exemplo vivo que aconteceu aqui na minha cidade. Durante as eleições, teve um candidato aí, cujo nome eu não vou citar, porque o nome é que faz a fofoca, e ele me pediu voto. Ele disse: eu quero que você vote em mim, porque eu defendo as igrejas, eu estou fazendo projeto de lei para as igrejas. Aí eu fingi que eu fui na conversa dele, mas eu não fui na conversa dele, porque eu não quero um candidato que represente a igreja. As igrejas já têm representante, já são os pastores, os próprios representantes das igrejas. Então eu quero um político que represente a voz do povo, que faça a vontade do povo. Mas, infelizmente, isso é muito difícil de se achar, é uma utopia. Isso é um exemplo que eu ia dar para citar essa questão do país teocrático. Quando os portugueses chegaram no século XVI, os jesuítas ensinaram aos índios a como representarem peças teatrais. Eles ensinaram aos índios, mas sob que perspectiva? Era apenas com o intuito de se ensinar a cultura, a arte? Não, havia um interesse maligno por trás, havia uma intenção pejorativa por trás. A intenção não era divulgar ou propagar a arte. A função por trás era fazê-los dóceis, tais como ovelhas, porque as ovelhas são dóceis. Claro que tem aquela ovelha negra, mas o objetivo era exatamente esse, torná-los dóceis para que mais na frente os europeus contassem com uma mão de obra sujeita, subordinada. Era só isso. Quando você fala a próxima vez da ovelha, fala uma ovelha diferente. Entendeu? Maiara. Oi. Oi. E aproveitando o gancho, né, de orientações, professor João, já falei com o senhor isso outra vez. Se você tiver numa roda com a comunidade LGBTQIA+, homossexualismo, você vai levar paulada, viu? Não, na verdade, isso é bom você falar, porque essa questão da fala, ela é fundamental. A gente precisa... Não é fácil a gente aprender. Eu me lembro que uma vez nós fizemos uma reunião do Movimento Negro com o Paulo Freire. E o Paulo Freire falou alguma coisa sobre denegrir, assim, alguma coisa, e eu chamei a atenção dele, né? E ele pegou e falou assim: não, tá, Batista, isso é bom para a gente ir aprendendo. De fato, a grande questão eu não sei qual é a linguagem, não, porque mudou muito. As pessoas eles construíram, né? A homossexualidade, eu nem falo, né? Eu falo a questão falando do homoafetivo, homoafetividade, essas coisas. Porque, no fundo, isso é uma questão ideológica, porque a homossexualidade não era uma doença.
é que, na verdade, como você... Os estados em que perseguiam, dizia que o ser homossexual era ser uma doença, você ligou uma coisa a outra. E aí não é nem tendência, não é escolha, né? Eu vou ter que aprender isso. É bom sempre... Porque você tem razão, eu posso... Se eu falar numa roda, eu vou tomar porrada, e vou tomar justamente, até aprender. E eu acho justo, correto. São os processos mesmo, né? Não, mas é mais por causa do sufixo ismo mesmo, né? Da questão da psiquiatria, que tentou enfim, patologizar, né, a homossexualidade. E que isso tem tudo a ver também em relação ao filme, né? Porque você vê o Bablu tratando o tempo todo, né, frisando, você não vê que ela é doente, ela é uma menina doente, né? Você não entende que ela precisa de uma cura tipo, e até que o pai fala, né, assim, olha, e eu achei muito engraçado, assim, na hora que ele fala, não, o pai dela, não, isso não é coisa do Ocidente, não. E aí eu acho interessante, né, essa coisa de culpar o outro mundo, né? Não é coisa do novo mundo, não, e etc. Eu achei isso engraçado. Mas, para dar um pouco de andamento aqui, professor, até porque daqui a pouco eu tenho outro compromisso, eu não vou poder me estender muito. Mas queria falar com o Biratã, mas assim, de uma forma só no sentido de convidá-lo para orientar, para reflexão. E aí minha fala vem no sentido de convidar mesmo, não só ele, mas todo mundo, né? Porque eu vejo que é relativamente comum esse discurso essa fala que ele acabou fazendo também, de, olha, eu acho que esse filme é bacana, etc e tal, e ele não tem beijo, ele não tem agarros, ele não tem cenas de sexo, etc. E eu acho que isso é legal, né? Mostra que não precisa ter esse tipo de cena para se trabalhar essa temática. Só que eu convido a gente a pensar por uma outra perspectiva. Tudo bem, o filme realmente não apresenta, né? São trocas de carinho e afeto muito sutis, diferente, talvez, do que a gente esteja acostumado com a dramaturgia nacional, né? Obviamente. Mas eu acho que olhar por esse ponto acaba ilegitimando a troca de afeto e carícias dessa comunidade, sabe? Que já tem tanta dificuldade, que é tão vagaroso esse processo, né? Faz tão pouco tempo que eles estão começando a conseguir andar de mãos dadas em público, a conseguir se abraçar e beijar em público, a conseguir mostrar essa homoafetividade, essa homossexualidade para o mundo, sabe? E isso é tão recente e ainda está em passos tão largos, sabe? Porque, olha, imagina um lugar como Tocantinópolis, por exemplo, o quanto de comentários que não são gerados a partir do momento que as pessoas veem na beira do rio, por exemplo, duas meninas de mãos dadas, ou duas meninas se beijando, né? Isso gera um desconforto enorme, isso gera uma fetichização, que para mim é um dos pontos mais problemáticos disso tudo, né? Essencialmente partindo dos homens, essa questão de ver em público duas mulheres se beijando ou duas mulheres de mãos dadas, trocando carinho, e fetichizar aquilo, né? Sentir, sei lá, algum prazer naquilo, achar aquilo interessante, mas porque convém a ele, não porque ele está preocupado com a liberdade de expressar e enfim, de existir daquelas duas mulheres, mas sim porque aquilo está no imaginário sexual e ouso dizer também, assim, mas do meu ponto de vista, repulsivo, nojento mesmo, que eu acho muito complicado. Mas enfim, aí, porque a lógica que eu penso é a seguinte: por que os casais heterossexuais não incomodam tanto, né? Vira e mexe, a gente vê, assim, os casais, né, no maior agarro, aquela coisa toda, etc. E eu não vejo incômodo das pessoas em relação a isso, né? Os filmes, toda a dramaturgia, todas as novelas, a gente tem novelas em horário nobre,
que são horários que teoricamente é um horário que teoricamente existe uma ética de que ainda tem criança acordada, que existe uma preservação, aí tem a faixa etária, menores de 12 anos, etc. Aí as novelas a gente vai ver tá tendo cenas quase que de sexo explícito de casais heterossexuais, né? Tem novelas da Rede Globo que a gente olha e fala, pô, 7 horas da noite e tá rolando assim, né? Tipo, tem gente que se espanta, né? Mas esse espanto não acontece tanto como se fosse substituído, por exemplo, por se fossem 2 homens ou 2 mulheres, incomodaria tanto, por que incomoda tanto? Aonde dói na gente, sabe? Eu acho que esse é o convite principal para reflexão. Aonde que incomoda esse ponto na gente que machuca tanto, que incomoda tanto quando a gente vê 2 pessoas do mesmo sexo se beijando, enfim, fazendo essas coisas. E a dramaturgia é tão heteronormativa. Ela é muito heteronormativa porque a gente só vê isso, né? A gente está muito habituado com isso. Mas aí quando vai para o lado da comunidade LGBTQIA+, quando vai para o lado da homossexualidade, existe algum incômodo. E aí eu acho que a gente não sabe identificar muito bem de onde esse incômodo vem, ou não consegue reconhecer muito bem de onde esse incômodo vem. Mas eu acho que é uma questão que precisa principalmente ser trabalhada na gente, sabe? Por que uns podem e os outros não? Então, eu acho que é mais ou menos essa fala que eu queria fazer, especialmente direcionada ao Biratã, mas é uma fala que eu escuto muito, assim, né, aqui. Então, às vezes da família mesmo, falar que eu vi 2 mulheres lá se pegando na frente do metrô, pra que aquilo, né? Qual é a necessidade daquilo? Não precisa mostrar pro mundo que é lésbica, não precisa mostrar pro mundo que é gay. Tá bom, vive seu romance ali, mas não precisa. Aí vem aquele pensamento de novo, né? Então, o casal que tá se beijando, se despedindo no metrô, ele tá querendo mostrar pro mundo que eles são heterossexuais? Eles estão querendo se afirmar ali em alguma... Qual que é a lógica, né? Para mim, são coisas que não batem. Mas é isso, é só para... Enfim, vamos passar. O Biratã vai te responder. Fala, Bira. Não é de forma alguma, não é nada não. É porque é o seguinte, quando eu falei que eu parabenizo o filme pelo fato dele não mostrar essas cenas de conjunção carnal, é claro, logicamente, como se sabe, o sexo não dignifica ninguém, assim como também não deturpa o caráter de ninguém. Não é porque a mulher é lésbica, fez sexo com outra lésbica que ela seja prostituta, ou seja lá o que for. Mas eu parabenizo o filme, sim, pelo fato de o filme querer se preocupar mais com os próprios direitos da lésbica, ao invés de querer mostrar a relação, a intimidade entre elas. Por exemplo, vamos pegar 2 exemplos. Esse filme e o filme Azul é a cor mais quente. Azul é a cor mais quente, nós vemos de cabo a rabo, do início ao fim, que o foco é o romance entre a Adele e a Emma. Porém, nesse filme indiano, nós vemos que o foco principal são os direitos humanos, o direito de amar, o direito de você preservar o seu relacionamento, o direito de você amar quem você ama. Por isso que eu falei, não como forma de crítica, mas falei como uma forma de admiração, porque tá difícil hoje em dia você assistir filmes que não tenham cenas de sexo. Foi somente por isso. Deixa o Marcos falar antes. Fala, Marcos. Não, que eu vou falar é mais um complemento, né? Que já tem uns 10 a 15 minutos que estão falando aí da questão de não ter beijo, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar na questão cultural, né? Porque na Índia, abraço é mal visto. Só que o filme para quem não conhece essa questão da cultura, acha que lá eles estão estranhando porque são 2 mulheres se abraçando, mas não. Na Índia, 2 homens se abraçando é estranho, 2 mulheres se abraçando é estranho, e o homem e uma mulher se abraçando também é estranho. Assim como andar de mão dada, né? Como a Mayara está falando, que agora estão começando, né? Aos poucos. Aí tem essa questão, né? É porque a gente mede pela gente, né? Como a gente... é difícil sair disso. Muitas vezes eu comparo até com o próprio norte-americano, né? Porque, não sei se todos da sala sabem, mas o americano odeia beijinho no rosto, né?
E nas baladas americanas é muito raro ter um beijo na boca, por exemplo, né? E são pessoas bem, como é que eu digo, bem abertas, né? Eu acho que o americano é tão gandaieiro quanto o brasileiro, mas tem essa questão cultural e a gente aqui é muito mais acalorado do que eles, né? Até nos Estados Unidos é um pouco estranho, né? Só que na Índia é até mais, né? Porque nos Estados Unidos, dependendo da relação, até é mais aberto, né? Inclusive, comparado com a Índia, é bem aberto, né? Mas é só para fazer essa ressalva mesmo. Que na Índia é muito estranho fazer essas coisas. E não é só porque é de mulher para mulher, não. De homem para mulher também é estranho. Não, mas tem uma coisa aqui que não se... Para quem fez ciências sociais, tem que entender uma coisa, né? Que essa questão de costumes, elas são fundamentais. É meio complicado um cientista social não entender essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma menina que ela veio aqui para o Brasil e eu fiquei amigo dela, né? E aí um dia ela chegou para mim e falou assim: Batista, eu não entendo uma coisa. As pessoas, ela estava na casa de uma pessoa, de uma família, e alguém ligava para a casa dela, lá a casa. Ela atendia. Aí a pessoa chegava e falava assim: oi, como é que você está? Tudo bem? Como é que você foi no sábado? O que você fez? E papapá. Você já foi isso? Depois a pessoa perguntar um monte de coisa, perguntava: fulano está? Ela falava: não. Ele chegou: então diga para ele que eu liguei. Aí ela falou assim: mas ele não ligou para falar comigo. Nos Estados Unidos, eu ligo para uma casa de uma pessoa e pergunto: fulano está? Não. Então, tchau. Pá, desliga e acabou. Aqui no Brasil, se eu ligar para uma casa de alguém e perguntar: fulano está? Não. Então desligo. A pessoa que atendeu vai dizer para você: ligou alguém muito mal educado, muito estranho, que nem se identificou, perguntou se você estava e desligou o telefone. Porque nós não temos essa coisa. Nós temos um costume de apertar a mão, de abraçar, beijar. São Paulo dá 2 beijos, no Rio dá 3 beijos, em São Paulo dá 2 beijos. Tem essas coisas. Na Bahia, sei lá quantos beijos dão. E teve uma outra americana que ela ficou 2 anos em Salvador. Quando ela foi voltar para os Estados Unidos, ela voltou chorando. Porque ela falou assim: a relação do brasileiro é muito diferente da relação que você tem nos Estados Unidos. Nós apertamos. A gente fala muito, os russos, 2 homens se beijam na boca. E nós dando risada disso. Se a gente vê 2 homens se beijando na boca, a gente dá risada. Mas a gente acha normal se beijar, não dar beijo na nuca. Mas isso são costumes de cada sociedade. Que a gente precisa entender isso. Não é? Cada sociedade tem a sua forma de se expressar. E a gente tem que entender essa questão fundamental para quem fez ciências sociais, porque as sociedades, dentro, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Tocantinópolis, eu fui aprender uma coisa, chegar no campo, por favor, você tem tal coisa? Tem, mas acabou. Eu falei: então não tem. Não, professor, tem, mas acabou. Eu falei: não, se tem, você me dá. Não, tem, mas acabou. Aí eu dou risada, mas o que ele quer dizer? Olha, eu vendo esse produto, mas agora eu não tenho. Entendeu? Eu vendo. Amanhã, quem sabe, chegou do coisa. Em São Paulo, se eu chegar numa loja e falar: tem tal coisa? O cara fala assim: não. Mas quando ele me diz não, é porque ele está falando assim: eu não tenho aqui. Eu vendo. Agora não tem. Mas ele já entende que eu, Batista, ao perguntar isso, já sei que ele vende e que não tem na hora. Eu posso chegar para ele assim: e amanhã, se eu chegar, se eu quiser, chega? Amanhã pode ser. Mas são formas de relação, de comunicação, melhor dizendo, né? Aqui tem muito, como é que é outro? O derrota, né? Que eu acho ótimo essa forma. São formas de você se comunicar
dentro do país. Agora, você imagine fora daqui, né? Isso que o Marcos falou é muito interessante. Eu estava pensando aqui. De fato, se nós pegarmos o cinema norte-americano, não tem tanto beijo na boca. No Brasil tem. Agora, tem uma coisa interessante que a Mayara, veja você, quando nós vemos um homem com homem e uma mulher com uma mulher, imediatamente nós estamos pensando que eles vão fazer sexo. O que traz a coisa, nossa, eles vão transar. E quando eu vejo um homem com uma mulher, isso não importa. Você está entendendo? Eles podem estar se agarrando. Não, tudo bem. Agora, quando eu vejo uma mulher com a mão, segurando a mão de uma mulher, eu já estou vendo assim, nossa, elas vão para a cama, elas vão fazer amor, que coisa horrível, que horror, que eu não gosto disso. Mas não é só aí. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem o que é isso. É muito... Quando eu cheguei aqui, eu cheguei antes da Cris. Quando a Cris chegou, todo mundo ficava assim, nossa, a mulher dele é negra. É muito mais fácil alguém me perguntar por que eu casei com a Cris do que alguém perguntar para qualquer outro professor porque ele casou com uma mulher branca como ele é branco. Ou ninguém vai perguntar para um professor negro que casou com uma mulher branca, que não causa nenhum problema. Ninguém chega para... Eu não vou falar nomes. Ninguém chega para um outro professor que é casado com uma mulher branca e vai dizer, professor, por que o senhor casou com essa mulher branca? Ninguém. Mas as pessoas vêm perguntar para mim, nossa, Matissa, por que você casou com uma mulher negra? Porque a sociedade tem valores que a gente precisa entender. E esses valores, ele mexe com as pessoas. E a nossa sociedade, ela é uma sociedade preconceituosa. Ela não é uma sociedade democrática. A sociedade brasileira é uma sociedade da divisão. A gente não aceita o outro. A gente não aceita. A gente olha para o outro com repulsa. Ontem a gente estava tendo... O Supremo Tribunal estava discutindo o direito de terra dos indígenas. Eu parei de assistir o Jornal da Band quando o cara falou o seguinte, os índios têm mais terras no Brasil do que cidades. Acabou. O marco histórico, né, que a Constituição de 88 diz o seguinte, que todo indígena teria direito à terra aonde ele habitava desde aquele momento. O que os agrotóxicos, que saíram esses desgraçados do agronegócio, está querendo dizer, então se o índio não morou, não tem aquela terra, ele não estava nessa terra em 88, ele não tem mais direito. Não importa que ele é descendente do povo que vivia aqui. Não importa isso. Agora, enquanto nos Estados Unidos você tem o indígena com o seu direito respeitado, eles tiraram tudo. Mas agora eles aceitam todas as terras que os índios dizem que é deles. No Brasil, a gente não aceita. Nós nunca fizemos reforma agrária nesse país, né? Então, nós somos uma sociedade muito desigual, uma sociedade injusta. Gente, a Globo está festejando que diminuiu 18% a quantidade de assassinatos no Brasil. Olha o número. Nós temos 3.900 mortos, assassinados, em janeiro desse ano. Em julho, nós tivemos 3.200 pessoas assassinadas. 3.200 pessoas assassinadas. A tiro, facada, não importa, se é assalto e tal. Não está contando aí
os quase 5 mil por mês que são mortos pela polícia. 90 mil pessoas morrem no Brasil, assassinadas, mortas pela polícia ou por acidente de trânsito. 90 mil pessoas por ano. Esses são números de guerra de qualquer país. Agora, nós convivemos com esses números tranquilamente. Nós estamos com 570 mil pessoas mortas e o país não está nem um pouco preocupado. Nós estamos assistindo a Paralimpíada sem público. O Japão está com um número de mil pessoas contaminadas por dia pela Covid. O Brasil, nós temos 20 mil pessoas contaminadas por dia. E nós estamos liberando a nossa economia. Nós estamos liberando. Então, essa é uma sociedade que o preconceito... Esse pastor que você falou, o Feliciano, o Biratã, ele foi usar um argumento que a Igreja Católica usava há 600 anos atrás, que era o seguinte, uns 400 anos atrás. Por que os negros são escravos? Porque eles são descendentes de Cã. Quem era o Cã? Cã era aquele filho do Noé que escarneou o Noé depois... Ele estava bêbado, porque ele se embebedou com vinho. Ele está bêbado, exato. Da vinha que e aí ele expulsa esse filho e ele diz assim, esse filho é amaldiçoado, qual é a maldição? Eles vão ter que ficar com a pele escura como uma marca. Então, eles são a maldição de Cã. Tem um filme que eu ainda vou colocar no Cineclube, que é sobre o Noé, que tem uma outra versão judaica que é totalmente contrária a isso. E o Feliciano colocou isso. Não, os negros são amaldiçoados. Quando teve o primeiro terremoto no Haiti, um camarada que era representante do Haiti no Brasil, um branco, ele chegou para um jornalista e falou assim, não, o Haiti sofreu isso daqui porque aqueles negros têm uma religião que é demoníaca. Só que depois você teve o mesmo terremoto na Itália. E ninguém está dizendo que a Itália é amaldiçoada. Tá entendendo? Você tem o mesmo... como é que fala? Problema como é que fala? Terremoto, vulcão, em outras sociedades, na Europa. E ninguém diz que aquilo é uma maldição. Né? Agora, você usar esse argumento no Brasil hoje mostra que sociedade a gente está vivendo. Nós somos uma sociedade que não é só o LGBTQI+. Nós somos intolerantes com o diferente. Nós somos muito intolerantes. Nós não... E é engraçado porque o Brasil... a nossa visão é assim, nós achamos que nós somos um país mais feliz, nós somos um país mais liberal, nós somos tudo aqui... Não, nós somos muito atrasados, hoje nós somos a única sociedade, o único país considerado racista no mundo. Essa é uma realidade, né? Preconceituoso contra o negro, contra a mulher, contra o índio, contra o LGBTQI+, e assim vai sucedendo. E a gente tem que abrir os olhos. Antes de eu passar para você, Biratã, eu batalho muito e faço questão de... Por exemplo, quando eu dou aula de antropologia, tem o Lévi-Strauss fala a eficácia do feiticeiro. Todo mundo imagina, quando eu falo eficácia do feiticeiro, então ele está falando da Umbanda. Não! Pastor é um feiticeiro. Padre é um feiticeiro. Feiticeiro é aquele que trabalha com um outro
num outro sistema, não é o sistema, é outra palavra que eu queria dizer. Né? Se você trabalha com o espírito, acabou. O feiticeiro não é uma coisa de sociedade atrasada. O senhor se refere à lei do retorno, é? Não, quando o pastor ou padre diz, olha, coloque um copo em cima do rádio, em cima da televisão, eu vou orar, beba água. Isso é feitiço. Você se refere ao misticismo. Porque para nós é milagre. Você está entendendo? Isso é milagre. Não, milagre nada mais é do que feitiço. É uma outra intervenção que não é a intervenção que vem daqui, da nossa relação de homem, do ser humano com o ser humano. Né? Agora, quando o Levi-Strauss vai falar disso, ele não está falando de sociedade atrasada, de nada. O camarada vai no médico, você tem um câncer, ele vai para a igreja, o cara, eu vou orar, o cara ora, o meu câncer curou. Isso o que é? É feitiço. Porque você não tá trabalhando dentro da lógica da ciência. Você está pedindo a intervenção de alguma coisa que não faz parte da nossa relação. É uma coisa fora daqui, extraterrena. Né? Mas a pessoa é simples. Se eu estou apaixonado por uma mulher, quero sair com essa mulher, eu vou para uma mulher para jogar búzio, para jogar... está na feitiçaria. Agora eu vou para a igreja, oro para Deus me ajudar, para que ele traga uma mulher para mim. Isso não é feitiçaria. Tá bom. Me engana que eu gosto, você está entendendo? Agora, é óbvio que a gente vai... É muito ruim, porque quando o aluno fica imaginando assim, não, para mim serve, para os outros não. Aí fica complicado. E um cientista social tem que largar disso. Ele tem que ter uma visão um pouco mais aberta para o mundo. Né? Eu falo assim, nós temos que ser mais humano. Nós temos que ser mais humano. Né? A gente precisa entender que a gente não quer dizer que a gente gosta de tudo. Né? Eu não tenho atração por outro homem, mas eu não tenho nada contra um homem que tenha atração por outro homem. Hoje não me incomoda mais eu ver duas mulheres juntas. É óbvio que eu tive que passar por um processo disso. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu acho que me incomoda mais hoje eu ver um homem e uma mulher se agarrando, com o cara enfiando a mão na mulher em tudo, canto, a mulher falando. Eu me lembro que eu era inspetor de aluno, um dia eu cheguei para um casalzinho e falei, calma aí que daqui a pouco você está colocando a mão no útero dela. Né? E aí o moleque falou, que maneira, isso daqui é escola. Vai, vocês podem ficar numa boa, mas era um homem e uma menina, era um menino e uma menina. Só que eu falei, menos, né? Mas uma coisa de você ir se acumulando. Isso não é fácil. Até você conseguir chegar no ponto a aceitação não quer dizer que a partir de agora eu sou. Não preciso ser. Até porque, como eu sou do movimento negro, eu aprendi, e hoje eu falo muito às pessoas. Eu tinha uma época que eu falava assim, os brancos têm que ser aliados. Hoje eu falo, não, os brancos não têm que ser aliados. Os brancos têm que lutar contra o racismo tanto quanto os negros. O racismo não é um problema dos negros. É um problema na sociedade que vem dos brancos, mas os brancos têm que lutar contra o racismo tanto quanto os negros. Não são aliados, eles são lutadores iguais. Só que eles estão do lado dos opressores e têm que lutar contra os opressores, e eu estou do lado dos oprimidos e tenho que lutar pelos oprimidos. Ponto. Né? Então, essa visão que a gente precisa construir. E no nosso curso, a gente tenta isso. Não vamos conseguir, entendeu? Porque no nosso curso sai gente... não é nem conservadora. Conservador hoje é quem quer defender pelo menos a sociedade do jeito que está. É retrógrada. Hoje, uma pessoa que não aceita o amor homoafetivo não é uma pessoa conservadora.
Ela é uma pessoa que quer retornar para o momento da sociedade em que isso era proibido. Quem defende hoje eu sou conservador, porque eu quero manter essa sociedade que existe hoje. Né? Esse pessoal não quer. Essa sociedade eles querem destruir. E eu quero que a sociedade se mantenha. Né? Por quê? Porque o distribuir para eles é voltar para um momento que não interessava mais. Diga aí, Bira, para a gente ir fechando, porque você daqui a pouco precisa sair, a Mayara também. Diga, Bira. Rapidinho, professor. Vou encerrar, viu, gente, com minha última fala, que eu sei que falei demais. Mas é bom. Eu entendo. É muito bom, porque eu continuo aprendendo com vocês. É muito legal aprender. Não, assim, eu entendo o que o senhor falou sobre essa questão dos feiticeiros. Eu, particularmente, eu sei que o senhor não disse que milagres não existem. Até porque eu acredito em milagres, eu sei que milagre existe. Mas eu gostaria de relatar, se for possível. Antigamente, lá para os anos de 2015, por aí, 2013, Porra! eu Não é tinha... antigamente. Antigamente. Assim, muito 2015. antigamente, em 2015, 2013, por aí, né? Eu tinha gastrite nervosa. Eu fiz a endoscopia. Eu me senti uma atriz pornô fazendo aquelas coisas que ela costuma fazer, não tem? Mas foi diagnosticado em mim gastrite nervosa. Para vocês terem uma ideia, eu não podia comer sequer um pastel, porque geralmente a gente sabe que esses pastéis de carne tem pimenta, tem um pouco de pimenta. Então, pois é, meu amigo Marcos Coelho, historicamente, há muito tempo atrás. É porque assim, nós estamos em outra época, né? É outra era. Mas assim, não foi a igreja que me curou, não foi o dízimo que eu dei para a igreja, não foi pastor, não foi obreiro, não foi nada relativo à igreja. Eu simplesmente fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei e fui sincero com Deus, o mais transparente possível. Só falei assim, meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Com alguns dias eu não tinha mais gastrite. Graças a Deus eu conto isso para a glória de Deus e também para o benefício do ser humano, que hoje eu não tenho mais gastrite, graças a Deus. Biratã, eu vou te contar uma coisa, e aí depende da lógica da pessoa. Quando eu fui assumir o cargo de professor titular, em São Paulo você tem professor adjunto e professor titular. Adjunto não tem sala de aula. E o titular tem. E eu fui assumir, eu era professor adjunto, e eu fui assumir como professor titular. E quando eu estava indo para lá, antes de eu ir, na escola onde eu trabalhava, o pessoal falou, Batista, você já olhou as escolas que precisa de professor? Eu falei, eu vou ver lá. Você precisa olhar. Eu não fui, eu não olhei, não fiz nada. Cheguei lá no dia da escolha, a gente ficava numa fila, todas as pessoas que iam assumir cargos, eles são chamados para o mesmo local. Ou eram chamados, não sei como é que está lá agora. Aí uma menina da Zona Sul, a Mayara vai saber o que eu estou falando. Eu era da Zona Norte, essa menina era da Zona Sul. Se ela me aparecer na minha frente hoje, eu nem sei quem ela é. Ela começou a falar comigo e eu não queria falar com ela. Eu achei ela chata. Então ela falava, eu respondia monólogo. Aí, de repente, ela virou para mim e falou assim, olha, eu fiz um levantamento de todas as escolas, onde tem aula, onde está precisando e tal, e eu tenho uma lista aqui das escolas da Zona Norte. Eu virei para ela e falei assim, mas vem cá, por que você tem da Zona Norte se você é da Zona Sul? Ela falou, eu fiz levantamento. Eu falei, que estranho. Ela falou, você quer? Eu falei, quero. Ela me deu. E aí eu comecei a ver, e eu vi as escolas que precisavam, e eu escolhi a escola através dessa indicação que essa menina me deu. Quando eu saí, ela foi para o fim da fila. E aí
quando eu saí, eu falei, pô, agora eu vou agradecer essa menina. Eu chegava para as pessoas e falava assim, pô, vem cá, cadê aquela professora que falou comigo? Todo mundo, quem? Quem? Ninguém viu essa mulher. Eu falei, não, ela estava falando comigo. Não, ninguém. Não, mas ela está falando, ela existe, está aqui o papel na minha mão. Ninguém na fila me disse. Eu fui embora sem agradecer essa mulher, né? Quando eu cheguei em casa, eu contei isso para a Cris, ela falou assim, é um anjo da guarda. Não foi anjo da guarda porcaria nenhuma, porque o papel era papel. Acabou. Agora, eu não tenho explicação a dar. Eu não tenho explicação a dar. Porque essa mulher, ela não tinha por que ela fazer levantamento das escolas da Zona Norte. Não tinha. Por que ela fez, eu não sei. Por que ela deu aquele papel para mim? Ela podia ter dado para outra pessoa qualquer. Por que ela sentou para conversar comigo? Tinha um monte de gente. Tinha mais de 100 professores ali. Por que ela veio sentar exatamente comigo? E eu não era uma pessoa que estava legal com ela. Agora, eu tento dar uma explicação lógica. Uma explicação... Mas essa explicação, ela é uma explicação que vai ser legal? Não vai, eu não tenho como. O que me ajuda, né, na minha escolha é que eu sou antropólogo. Então eu sei que muita gente vai pegar e vai assim, o Batista não aceita, mas que teve um negocinho diferente, teve. Mas que teve mesmo. Eu não conheci essa mulher. Mas a vida é assim, né? Vocês todos aqui já devem passar aquele déjà vu, né? Que é o quê? Você está passando por uma situação que você fala assim, déjà vu, isso. Pô, mas isso daqui eu já passei. E você vai passando, não, mas isso eu já vi essa cena. Né? E você continua, mas você não sabe se você viveu, se estava num sono. E a gente não vai explicar. Mas essa questão está em aberto. Boa noite, Jeff. Chegou na hora que nós estamos acabando. Mas o que eu queria colocar a gente tem que estar aberto para isso. Né? A antropologia, eu vou falar para vocês como antropólogo, a antropologia ela é muito boa nisso, porque ela abre a nossa cabeça para dizer assim, olha, o mundo é mais complexo. Né? Eu consigo entender o outro. Por exemplo, os Estados Unidos hoje, você vê notícias sobre o Afeganistão. É uma verdadeira loucura que os caras estão falando. Agora os talibanos... Gente, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos, durante 20 anos, ocupou aquele país, destruiu o país, não investiu em nada. Como é que você está dizendo que o país vai viver pior com os talibãs? Os Estados Unidos não investiu nada naquele país. Outra coisa, quando teve o atentado nos Estados Unidos, todo mundo ficou... Só que ninguém lembra que os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão. 2 bombas atômicas. Uma em 6 de agosto, outro dia 9. Todo mundo diz a Nagasaki foi uma covardia. A bomba jogada em Hiroshima, ela destruiu igreja, hospitais, escola, ela destruiu uma cidade inteira. Isso é crime de guerra. Ninguém fala nada. Aí todo mundo fica, coitado dos Estados Unidos, caiu um prédio. 2, vai. Caiu 2 prédios. Gente, aquele país destruiu 2 cidades. A bomba de Hiroshima matou 200 mil pessoas. Então, a gente precisa entender. Os Estados Unidos tentou ocupar o Vietnã 20 anos, tomou pau, arrebentou com o Iraque, arrebentou com a Líbia. Ponto. Mas as pessoas ficam como se nós fôssemos melhor. Não. Nem sei se o Afeganistão está melhor do que nós aqui. Nós temos um desgoverno que está arrebentando com o país. Está todo mundo com medo do 7 de setembro.
ninguém sabe o que vai acontecer no 7 de setembro, se vai ter morte ou não vai. Isso e ninguém fala nada disso no Brasil. A gente está correndo o risco daqui 2 semanas, no Brasil, no dia 7 de setembro, feriado, as pessoas vão sair na rua, vão para a guerra. Porque o presidente chamou. E aí, no grupo Cineclube, que o Cineclube vai continuar funcionando, porque eu estou em casa. Eu não estou saindo, não estou fazendo nada, não tenho outra coisa para fazer, então eu fico aqui na frente assistindo o filme. Quem tiver, venha. Vai ser setembro, mês do cinema brasileiro. A gente vai começar com o filme Estômago, né? Que é uma produção um tanto quanto, parece-me que Estômago é uma produção independente do cinema brasileiro, né? Diga, Mayara. Professor, tenho só 2 coisas para falar para eu encerrar aqui minha participação. A Diga. primeira é sobre a sua experiência, né, com a mulher que te entregou a lista, etc. Vou citar uma frase do Shakespeare que eu gosto muito, que para mim diz tudo, né, que é aquela que a gente fala que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que diz a nossa vã filosofia. Eu acho que isso mata a charada, assim, né? Tem coisa que vai ficar no enigma para sempre. E eu acho isso muito legal também. Acho que dá uma pitada de graça e de mistério para a vida. E a outra coisa é, o que será que vai acontecer no dia 7 de setembro? Bom, em Brasília, eu não sei. Em São Paulo, eu sei que a Praia Grande vai estar lotada. Será? Ah, não tenho dúvida. É isso que vai acontecer por aqui. Vai todo mundo descer para o litoral. Tomara, tomara. Infelizmente, eu estou preso aqui. Não vejo a hora, né? Eu quero viajar, eu preciso ir para São Paulo. Mas, final do ano, com certeza, em janeiro, eu estarei em São Paulo. Com Pois certeza é. absoluta. Vamos. E aí a gente vai sentar e você vai conhecer aquela outra aluna que eu te falei, né? E vamos ver se vocês até vão na minha nova casa que eu estou construindo aí em São Paulo. No bairro do Limão. Finalmente vai sair. E finalmente eu iria no Limão, porque eu nunca fui no Limão, só ouço falar. E nem caviar. Não é só você, não. Eu faço muita propaganda do bairro do Limão. Falo muito do bairro, muito, até fora de São Paulo, no Rio. Tem gente que fala, Batista, eu não vejo a hora de ir no Limão. Quando eu voltar, agora eu falo, pessoal, daqui a pouco eu vou falar para vocês, pode vir, que agora dá para vir, ficar e curtir. Tá Porque certo. agora vai ter um lugar para receber os amigos, as amigas, vai ser muito legal. Então a gente vai, deixa eu parar a gravação. E aí